Mas seu pai tá acabando de vir. Seu pai tá acabando de vir. Aleluias, graças a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé, pegue a tua Bíblia, vamos nos colocar de pé, para darmos início a mais uma noite de adoração ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, e Ele é digno de honra, glória, adoração e poder. Todas as coisas são para Ele, tudo é por Ele, amém? Estamos aqui com um propósito e com um princípio: glorificar ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Deus a quem nós amamos e devemos toda a nossa vida, porque Ele entregou a sua própria por nós. E nós estamos aqui esta noite agradecidos, somos gratos ao Senhor. A palavra do Senhor diz que em tudo nós temos que dar graça. Se faltou o pão, graças a Deus. Se tem o pão, graças a Deus. Se estamos com saúde, graças a Deus. Mas se ainda não tiver saúde, graças a Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Nós apenas fazemos uma coisa só: agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos e pela vida que temos. Temos que ser gratos todos os dias das nossas vidas. Tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que Ele faz em nossas vidas é bom. Tudo que Ele faz é para nos ensinar. Tudo que Ele faz é para direcionar as nossas mentes. Precisamos do Senhor todos os dias, amém? Abra a tua Bíblia em Salmo de número 24. Nós vamos ler esse salmo para dar início, vamos orar ao Senhor. E eu convido você para orar junto, e entregando esta oportunidade nas mãos do Senhor. Logo em seguida vamos glorificar, e aí eu te convido a glorificar o Senhor de espírito e em verdade, de todo o vosso entendimento. Glorifique mesmo ao Senhor, exalte Ele, porque Ele merece muito mais, mas nós vamos fazer ainda pouquinho para Ele, vamos só adorá-lo e glorificá-lo, mas Ele merece muito mais, amém? A palavra do Senhor diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos. Estenda suas mãos. Aquele que é limpo de mãos. E agora pega a sua mão que você estendeu, e puro de coração, e coloque sua mão no coração. Estenda de novo aquele que é limpo de mãos, e coloque de novo aquele que é puro de coração. Só isso que o Senhor quer de nós: limpo de mão e puro de coração. Ainda que você perca, ainda que te derrubem, ainda que falem mal de você, ainda que falem por todos os cantos sobre a sua vida, seja limpo de mão e puro de coração, que aí você tem o Senhor ao seu lado, amém? Limpo de mão e puro de coração, e deixa o Senhor cuidar de você. Fecha os teus olhos nessa noite. Aleluias.
Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tua presença é real em nossas vidas. E nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, nesta noite. Não há outro como tu, ó Deus. Bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós somos necessitados, dependentes, ó Deus. Se tem uma pessoa que é especial em nossas vidas, é o Senhor. Se tem alguém que vinha encontrar esta noite aqui, é o Senhor. Pai, não me arrumei para ninguém, me arrumei para te glorificar. Não preparei o meu coração, não preparei minhas mãos, não preparei minha vida para ver pessoas, mas sim para glorificar ao teu santo nome. Pai, nós estamos aqui com um propósito só: glorificar ao Senhor e te exaltar. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Ó Espírito Santo, conduza os nossos corações como igreja. Precisamos de Ti. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Só o Senhor pode restaurar o nosso ser. Só o Senhor pode mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada. Não há outro como Tu. Não há nome, ó Deus, que possa restaurar, que possa mudar. Só há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome é Jesus Cristo. É o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Pai da eternidade. É o Deus que nos ensina a caminhar. É o Deus que nos ensina a levantar. É o Deus que nos ensina a dar os primeiros passos. É o Deus que nos conduz. É o único Deus que está acima de todas as coisas. É o único Deus que pode mudar as gerações. É o único Deus que pode restaurar os bairros. É o único Deus que pode levantar a nação. É o único Deus que pode tirar toda a podridão do mundo. É o único Deus que pode mudar tudo. É o único Deus que pode levantar os mortos. É o único Deus que pode curar os doentes. É o único Deus que pode dar vista aos cegos e fazer mudo falar. É o único Deus. É o único Deus nas nossas vidas desta noite. Por isso é uma noite em que nós, ó Pai querido, como igreja, nós aqui como um corpo santo, estamos aqui só para dizer que te amamos, Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos nesta noite. Visita-nos, Senhor, de uma forma sobrenatural. Fala conosco, ó Pai querido. E não só nos visite aqui como igreja, mas visite aquele que está nos acompanhando pela live. E aquele também que não pôde vir, ó Deus, por um motivo ou outro, ou talvez por um motivo de saúde. Vá até onde ele estiver, ó Deus, porque Tu és o Deus onipresente. O Senhor pode estar em vários lugares da maneira que o Senhor desejar. Por isso, Pai, visite a cada pessoa, toque no coração de nós como igreja, nós aqui reunidos. Ó Deus, fala conosco. Fala, ó Deus querido, lá no íntimo, no meu interior, no interior da igreja, no interior do meu irmão, da minha irmã, dos jovens, das crianças. Levante-nos, Senhor. Faça-nos acordar, ó Deus querido, para a verdadeira adoração, para fazermos a perfeita e a boa, agradável vontade do Senhor. Aleluias. Levante as suas mãos para os céus. A palavra do Senhor diz que levante as mãos para os céus, de onde virá o teu socorro. O teu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. Fecha os teus olhos com as mãos levantadas. Tu és bem-vindo aqui. Esse é o meu respirar. Aleluias. Glória a Deus. Esse é o meu respirar. Aleluia, Jesus. Teu Santo Espírito. Glorifique ao Senhor, querido. Vivendo. Faça dessa canção a tua oração. Em mim. Aleluia. E este é o meu Santo é o teu nome, Deus. Com os olhos fechados, igreja. E
Jesus. Aleluia. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita Em mim. e Eu nada sou sem ti. declare nessa noite. E Eu perdida estou sem ti. eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti, Jesus. Nós estamos aqui neste momento para engrandecer o nome do Senhor. E conforme o Senhor nos deixou para pregar o Evangelho, que possamos estar hoje aqui, Aleluia. sendo usados para engrandecer ao Senhor nesta noite. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, teu sofrer participar, a tua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu que estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Você tem alguma palavra de gratidão para dizer ao Senhor nessa noite? Porque a morte que era nossa, Ele morreu. Ele pereceu para que nós tivéssemos vidas hoje. Ele se entregou na cruz do Calvário. Não foi só para sofrer, para passar por um período de sofrimento e ressuscitar, mas o significado maior era nos dar vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele mais uma vez nos reconciliou ao Pai. Nós éramos sem afeição alguma, nós éramos tão pecadores e ainda somos, e todos os dias somos carentes da misericórdia de Deus, mas pela cruz nós fomos reconciliados. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez, bem forte. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz Ele nos trouxe mais a vida, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Sem palavras, Me aproximo, quebrantado por seu amor. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu para sempre. exaltado é Para sempre adorado é para sempre
te darei minha canção, doces palavras te darei. E o que? Me sustentas em minha dor. Ele que sustenta. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, declare, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. A sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. me leva, declare, a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Declare bem forte, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Ele está nesse lugar nessa noite, amém. Glorifique, exalte a Ele, porque Ele ressuscitou para sempre. Exaltado é pra sempre, adorado é pra Sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Declare toda a igreja. reino teu, O poder, todo teu, Jesus. a glória É para sempre, Jesus, tudo é teu. Nós somos teu, nós somos casa tua, nós somos templo teu, nós somos teu. A glória é tua, Jesus, a honra é tua, tudo é para a glória do teu nome, tudo é para a tua glória. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos da tua presença, Senhor. Teu é o reino teu, o poder é tua, Jesus. glória pra sempre. Ele está aqui. Teu É o o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar um minutinho no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer a presença de alguns visitantes. Ali o Ezequias e família. Deus abençoe. É bem-vindo neste lugar. Nosso irmão Jean, mais uma vez, somando conosco. É bem-vindo também, em nome de Jesus. Tem um senhor que está ali fora, não peguei o nome dele, está com um nenenzinho, mas também é bem-vindo em nosso meio. Deus é maravilhoso e nós estamos aqui nesta noite, bendizendo ao teu santo nome, né? E eu não poderia deixar de deixar assim o recadinho rápido, que é os horários e os dias dos nossos cultos, né? Cultos de quintas-feiras às 19h30, dos domingos, que é este culto da família, às 19h damos início. Estamos aqui também localizados, só para o pessoal da live ficar mais antenado, na Avenida Cássia Cuiabana, esquina com a Pará, de número 28. Não tem erro, portão branco, igreja bonita, espelhada em cima. Então é fácil de localizar. Muita gente está localizando assim, né? Aquela que tem uns espelhos bonitos lá em cima, isso, essa espelhada em cima. Deus é maravilhoso, já deu até a oportunidade de referência, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Tivemos ontem aqui uma reunião abençoada de casais, foi tremendo, né? Casais abençoados, tivemos falando sobre aliança, foi maravilhoso. Restabelecemos a aliança um com o outro, e Deus assim falou tremendamente aos nossos corações. E eu quero convidar você, casal, nós estamos aqui quinzenalmente, viu, Ezequias, Jean, é bem-vindo, tá? Nós fazemos uma célula para casais a cada 15 dias. Vai cair agora a nossa próxima célula dia 10. Dia 10 de outubro, é dia 10, né? Sábado, sem ser esse que vem no outro, isso, é dia 10. Aí estaremos aqui às 19h30, 7h30 da noite, nós se reunimos aqui para tratarmos de assuntos só para casais. Não é passado em live, porque o tema é bem direcionado, nós vamos bem profundo, né? E aqui não é igual posto Ipiranga, né? Aqui o que fala aqui fica aqui, nós não indicamos para lugar nenhum, amém? Então Deus abençoe sua vida, todos estão convidados, aqueles também que nos ouvem, se tiver interesse, é só lá embaixo nos comentários perguntar, né? Endereço, telefone, WhatsApp. E se os casais no final do culto quiserem participar já do grupo, já temos um grupo, tá, de WhatsApp, nós acrescentamos vocês lá e lá vamos nos comunicar melhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes, não comigo, mas com Jesus? Então ele é o motivo de estarmos aqui nesta noite, né? É igual eu disse no começo, nós não estamos aqui para nos ver,
Claro que chegamos aqui, nos abraçamos, nos vemos, mas estamos aqui só para glorificar ao Senhor, porque Ele merece. E cada dia estamos crescendo na graça e no conhecimento da presença de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre as nossas ofertas. Sei que o pastor não gosta, de falar sobre oferta, mas só para deixar claro, nossa igreja, nosso ministério trabalha com oferta de amor. Não tem um horário específico. Vamos lá trazer os dízimos da oferta. Não tem um horário específico. Aqui está o gasofilácio, os envelopes. Você vai colocar a oferta segundo Deus colocou no seu coração. A qualquer momento do culto, você pode estar adorando e colocar aqui sua oferta. Amém. Não precisa colocar telefone, endereço, nome, o valor, nada. É você mediante ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar o pastor Roberto Charles, e logo depois da oferta já convida ele. Ele fala depois, não era para falar da oferta. Eu sei que ele não gosta, que fica insistindo, porque realmente a oferta a contribuição vem do amor, É daquilo que você doa segundo o seu coração. Então você doa porque está feliz com o projeto de Deus. E esse é o projeto de Deus, que Deus incluiu você. Então se há alegria no seu coração, você consequentemente, você irá ofertar na casa do Senhor. Amém? Que Deus o use e que a palavra do Senhor seja viva e eficaz nas nossas vidas essa noite. E que Deus fale tremendamente, para que nós tenhamos uma semana tremenda nas nossas vidas e possamos romper todos os obstáculos que vier. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor, Shalom. Deus abençoa ricamente a sua vida. Obrigado aí pela visita dos amados irmãos. Deus seja louvado. Eu quero crer que você sairá daqui mais abençoado. Vocês sairão daqui mais abençoado. Todos nós sairão do que já somos, Nós estamos aqui porque já somos abençoados. Não viemos aqui para ser abençoados. Você concorda com isso? Sim ou não? Nós estamos aqui porque já fomos alcançados pela essa graça maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E porque nós somos felizes, abençoados e realizados, nós separamos um dia, ou 2 dias, ou 10 dias, dependendo de cada pessoa, para glorificar e exaltar aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você crê nisso? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Nós temos uma palavra abençoada. Eu quero ser bastante objetivo, porque nós vamos trabalhar num texto muitíssimo conhecido de todos nós. Talvez o texto mais conhecido de todo o povo, de todas as nações. Por isso eu quero, antes da gente fazer uma oração, eu quero contar uma parábola. Eu sou apaixonado pelas parábolas de Jesus, mas essa parábola não é de Jesus, tá bem, irmãos? Ela não é bíblica, mas é também uma parábola, é uma história para a gente fazer uma oração. E nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor nesta noite. Então, um rei, depois, no seu palácio, e em uma das suas salas enormes, ele decide então colocar lá uma mesa, com 12 cadeiras. Mas tinha um detalhe, ele era muito exigente, e ele queria que essa mesa fosse feita de uma madeira única, poderia ter imensa madeira. E não era uma coisa fácil, porque a mesa era enorme, precisava de uma árvore centenária para construir aquela mesa. E ele então colocou anúncio em todo o seu reinado e disse que pagaria o que a pessoa precisasse, que essa pessoa não ia ter mais problema de dinheiro, ela ia ficar rica, quem realizasse esse sonho dele. E ninguém conseguia. Mas um ancião, um homem já de bastante idade, que vivia naquela província, procura o rei e falou: na minha
nas minhas terras uma árvore e que eu consigo construir essa mesa. O rei ficou feliz, porque ele já estava quase perdendo a esperança, e ele falou: então faça, e nós depois vamos acertar o valor. O valor que você me cobrar é esse valor que eu vou pagar ao Senhor. E o homem foi, derrubou a árvore, preparou a tábua e colocou no sol para secar. Como ele tinha um prazo para entregar, a madeira não secou da forma correta. Deveria ter pegado mais sol para secar, para ficar no ponto certo para construir aquela mesa. Mas como recado a ele um prazo específico, determinado para ele entregar, ele se apressou, construiu, obrigado filho, construiu a mesa, construiu as cadeiras e ficou muito linda. Ficou um trabalho lindo, artesanal, mas é uma coisa maravilhosa. E ele então chamou o rei e mostrou para o rei e falou: olha, ainda falta passar o verniz, ainda falta fazer alguns acabamentos, mas só para o senhor ver como ficou a mesa e as cadeiras, se está do agrado do senhor. Então o rei foi e ficou maravilhado, exatamente como ele tinha pensado, e ele ficou feliz da vida. Então o homem falou: daqui 2 dias eu entrego para o senhor. E ele foi então, terminou de lixar a mesa, passou o verniz e colocou a mesa no sol com as cadeiras para secar o verniz. Quando o raio do sol bateu sobre aquela mesa e aquela madeira, abriu fendas, fissuras, rachou em alguns lugares, porque a madeira cedeu, ela encolheu um pouco mais, porque secou um pouco mais. Quando o homem viu aquilo, ele ficou desesperado. Falou: agora que eu vou ser degolado mesmo. Ficou preocupado, e aí ele teve uma grande ideia. E passou cera, tampou as fendas, tampou as rachaduras com cera, encheu de cera, lixou novamente, passou o verniz, e ela ficou bela novamente. Não recebi. É o microfone, né? Não queria esse, mas vai ser nesse mesmo. Então ninguém percebia o defeito. Então aquele homem entregou a mesa no prazo certo, ficou rico, o rei ficou satisfeito. Então o tempo passou e o rei então decidiu fazer uma reforma no seu palácio. E o rei então pega a mesa e as cadeiras e coloca do lado de fora, enquanto ele fazia a reforma. Os raios do sol veio, bateu sobre aquela madeira e derreteu a cera, e apareceu os defeitos, as fendas, as fissuras e as rachaduras. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? A minha oração nessa noite, e eu espero que seja a sua também, é que os raios do sol celeste de Deus, aquele que sonda o coração e a intenção do coração do homem, venha sobre nós e derreta de nós a cera, faça cair a máscara e que apareça os defeitos, as fendas, as rachaduras, para que o Deus da misericórdia venha com seu sangue e cubra as nossas falhas e os nossos defeitos. É isso que faz a palavra de Deus. Se ela não derreter a cera, se ela não fizer cair a máscara, então tem alguma coisa que precisa ser mudada. Por isso eu quero convidar você, sentado como você está, a curvar a sua cabeça. Fala com Deus nessa noite, seja transparente. Você está diante daquele que todas as coisas, como diz o livro de Hebreus, estão nuas e patentes.
diante dele. Por isso, Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, que venha sobre nós, Senhor, nesta noite, o sol da justiça, e faça derreter, Senhor, a cera. Faça aparecer os defeitos, Pai. E eu digo não por eles, mas eu digo por mim. Comece por este altar, para que nós possamos nos tornar cada dia mais santos diante de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Essa mulher, esse homem que aqui está, veio porque ele precisa de uma resposta e de uma palavra. O Senhor tem a resposta e o Senhor tem a palavra, assim como o Senhor tem a solução para esse coração, que às vezes triste, machucado, ferido pela circunstância da vida, pelos problemas cotidianos, mas está aqui, Senhor, porque acredita que ia encontrar aqui o bálsamo de Gileade, que cura as feridas e que alivia a dor da nossa alma. Eu quero entregar não só a minha vida, não só o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, mas como a vida e a alma e o espírito de todos que aqui estão, e de todos aqueles que não nos ouvem pela live. E eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. A grande realidade é que nós não sabemos se é a primeira carta, porque estudiosos da Bíblia Sagrada, aqueles que estudam, que buscam com mais profundidade as coisas de Deus, dizem que Paulo escreveu na verdade 3 cartas, mas uma se perdeu com o tempo. Mas temos 2 cartas preciosas escritas para a igreja de Coríntios. E segundo texto também escrita para nós no nosso século. Capítulo 10 de 1 Coríntios. O livro de Coríntios está logo após o livro de Romanos, e o livro de 1 Coríntios está antes do 2 Coríntios. Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 10 de 1 Coríntios. Eu sei que os irmãos, inclusive eu tenho uma mensagem no YouTube a respeito, nós fizemos uma pequena exegese desse texto, mas não é isso que nós vamos falar. Eu quero falar de uma coisa que esse texto está referindo para nós analisarmos. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que nós vamos falar nesta noite, porque o apóstolo Paulo escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para mudar a nossa vida, nos guardar e nos proteger. Presta atenção que coisa extraordinária esse homem escreveu aqui. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos, diga comigo, todos, sobre a nuvem, e todos, diga todos, passaram pelo mar, tendo sido todos, diga todos, batizado assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. Que pedra era essa, irmãos? E a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque foram prostrados no deserto, ou foram mortos no deserto. Ora, observe o que o apóstolo Paulo está dizendo agora, irmãos. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más que eles cobiçamos. Não vos fazeis, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não praticais a imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Diga assim comigo: não murmureis. Aí versículo 11 ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Diga assim: foi escrito, diga comigo, foi escrito para nós, como advertência. Você entende o que nós estamos lendo aqui? Sim ou não, irmãos? Aqueles, pois, que pensam estar de pé, vejam que não caiam. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Posso ouvir um glória a Deus? O título da minha Bíblia, na minha Bíblia está escrito assim: exemplos da história de Israel. Talvez na sua esteja assim: avisos sobre a história de Israel. Isso. Em algumas traduções está assim, em outras, na minha está exemplo, em algumas está avisos, tem outras traduções também que diferencia. Irmãos, vamos observar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo diz que nós devemos observar o exemplo do povo de Israel. Por quê, irmãos? Para que nós não cometemos os mesmos erros que eles cometeram, quando Deus os visitou, dando a eles livramento através do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Eles não entenderam, aquele povo não entendeu o dia da visitação, eles não entenderam o momento de transição, um momento de visitação de Deus, do maior e mais extraordinário milagre na vida do povo hebreu. Vamos entender isso aqui um pouquinho. No livro do Gênesis, capítulo 15 a capítulo 17, Deus faz promessas a Abraão. Depois vocês leem em casa. Deus faz várias promessas a Abraão, como fez e faz para todos nós que estamos aqui. Sim ou não, irmãos? Promessas de bênção, promessa de prosperidade. Ele fez promessa de uma vida feliz, de uma vida de paz, uma vida de prosperidade, de progresso e uma vida de vitória. Ele fez promessas tremendas a Abraão, mas na caminhada Abraão cometeu erros tremendos. Abraão está na terra de Gerar, e Abraão então, por causa da fome que começou a acontecer naquela cidade, Abraão decide então ir para o Egito, porque ficaram sabendo que no Egito tinha fartura, e ele vai para o Egito com o seu povo. E quando eles estavam perto de chegar no Egito, ele começa a dialogar com a sua mulher, com Sara, e ele diz: Sara, eu já sou um homem velho, você é uma mulher de boa aparência, uma mulher de aspecto jovem. Quando nós chegarmos lá no Egito,
com certeza Faraó vai mandar me matar para levar você para o palácio. Porque isso era um costume dos faraós. Quando eles olhavam para uma mulher e eles tinham simpatia por ela, e existia pessoas que escolhiam as mulheres mais belas, as mulheres mais perfeitas, e eles levavam para trabalhar e para viver lá no palácio de Faraó. Então Abraão teve uma ideia, disse: Sara, quando chegar lá, nós vamos falar que nós somos irmãos, porque se ele souber que nós somos casados, que nós somos marido e mulher, com certeza eles vão me matar. Mas se nós formos irmãos, eles pouparão a minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E cronologicamente, Abraão ficou por aproximadamente 5 anos no Egito. Então um dia Deus revela a Faraó a verdade, e Faraó fica cheio de temor de Deus no coração, e Faraó então despede Abraão, e a Bíblia diz que Abraão saiu riquíssimo de lá, muito mais rico do que já era. Mas lá no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 13, Deus visita Abraão e faz uma outra promessa terrível a Abraão. E ele diz assim para Abraão: tua posteridade, Abraão, será peregrina em terras alheias, e será reduzido à escravidão, e será afligido por 400 anos. E nós já conhecemos a história. A geração de Abraão fica escravo durante 400 anos no Egito. A Bíblia diz que Deus então ouve o clamor depois de 400 anos. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Ouve o clamor do seu povo e lembrou então das promessas feitas a Abraão. E a Bíblia diz assim, que Deus atentou para o sofrimento deles quando o povo clamava ao Senhor. Aí que coisa linda, lá no Deuteronômio capítulo 26 e verso 8 diz assim: que o Senhor, com mãos fortes e braços estendidos, e com grande espanto e sinais, prodígios e maravilhas, Deus libertou o povo do Egito. Agora o povo está livre. Nós já conhecemos a história. Nós estamos aqui só para que os irmãos entendam o que nós vamos falar aqui nesta noite. O que o apóstolo Paulo está nos alertando ao observar. Esse povo é liberto, irmãos, com a promessa de viver numa terra que mana leite e mel, sim ou não? Com uma terra da bênção, com a terra da prosperidade, sim ou não? Com a proteção, com a presença de Deus durante a caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida. E tinha mais, Deus ainda tinha prometido que ia uma nuvem durante o dia para proteger do sol escaldante do deserto e guiar o povo, e direcionar o povo. Tanto é que a nuvem ia sobre o povo. Quando a nuvem parava, significava que o povo tinha que acampar. O povo parava. Quando a nuvem começava a andar, o povo começava a andar também. E tem mais, Deus também manda uma tocha de fogo que acompanhava esse povo durante a noite para proteger do frio, dos animais e da segurança e muitas outras coisas. Mas que coisa interessante, no primeiro obstáculo, diante do Mar Vermelho, eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. Disseram para Moisés: Moisés, que decisão mais louca! Será que não tinha cemitério no Egito para você trazer nós aqui para morrer aqui? Porque vinha o exército de Faraó contra eles, diante deles o mar, atrás o exército de Faraó, e eles acharam que eles iam morrer naquela situação. Então eles começam a murmurar, a falar mal de Deus para Moisés, a reclamar para Moisés, e Moisés desesperado vai até Deus. Deus diz: Moisés, fala para o povo marchar, fala para o povo caminhar. E Deus ordena a Moisés que bate a vara no mar, e o mar abre, e o povo passa em terra seca. E nós conhecemos, que linda história, os exércitos de Faraó vêm, o mar fecha e destrói. Miriam, do outro lado do mar, começa a cantar, pega um tamborim, bater, e as mulheres todas começam a cantar com ela, glorificar a Deus e dizer que só o Senhor é Deus.
que Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Mas dias depois faltou água, e eles começaram a blasfemar novamente, começaram a reclamar. E o apóstolo Paulo fala que tinha uma pedra que os seguia. E Deus ordena então Moisés tocar na pedra, e Moisés fere a pedra, e a pedra jorra água e mata a sede do povo, e eles glorificam o nome do Senhor, glória a Deus e aleluia. Mas depois falta pão, e eles começam a murmurar, começam a reclamar. Então Deus começa a mandar do céu mangu, que é uma palavra transliterada do grego, que significa, que nós entendemos como maná. Manda manar do céu para alimentar esse povo durante anos. Todos os dias eles tinham o pão do céu para comer, mas esse povo começou a chamar o pão do céu de pão vil. E aquele pão do céu representava quem, irmãos? Jesus. E eles disseram: nós não queremos mais esse pão vil, é melhor nós estarmos como escravo de Faraó, porque lá tinha pepinos, tinha cebola, lá tinha os pés de galinha que sobrava da mesa de Faraó. Então eles começam a pedir carne para Deus. Então Deus começa a soprar no deserto cordonizes, e eles começam a pegar cordonizes, e a Bíblia diz que eles comeram tanta carne que a carne saía até pelos narizes. Era tão interessante, irmãos, que os sapatos, as roupas não envelheciam, cresciam junto com as crianças, não apodrecia, não envelhecia. Deus fez coisas extraordinárias no deserto. Mas quando eles chegaram para espiar a terra prometida, que Deus tinha prometido para eles, e os espias vão e voltam, dois deles, que era Josué e Caleb, não murmura, não reclama, mas os outros começaram a reclamar, a murmurar, e o povo então foi todo contaminado pela murmuração, pela reclamação, e começa a murmurar contra Deus. Aí Deus então brada do céu, talvez o texto mais triste dessa história. Ele diz em Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 a 28, ele diz assim: vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor. Vocês murmuraram nas vossas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, trouxe-nos da terra do Egito para nos entregar na mão dos inimigos. Então Deus disse: mesmo com fogo, mesmo com a nuvem, mesmo com a minha presença, mesmo com a minha palavra, vocês murmuram contra mim. E a Bíblia diz assim: e Deus então se indignou e disse: nenhum dessa geração, ninguém dessa geração entrará na terra que jurei a seus pais. Povo de dura cerviz, povo de coração duro, nenhum de vós entrarás no meu descanso. Sabe, querido, eu quero mostrar 3 cadeiras para você. Primeira cadeira: crentes que participam da glória de Deus, crentes que participam dos milagres de Deus, e depois viram as costas para Deus. Crentes que procuram a Deus porque precisa do emprego, crentes que procuram a Deus porque precisa ser curado, está com um problema de saúde, porque está com um problema na família, às vezes está querendo ampliar os seus negócios, conquistar alguma coisa, fazer uma faculdade, procura a Deus, se rende a Deus, se curva diante de Deus, quer servir a Deus, mas depois que as coisas estão bem, eles viram as costas para Deus. Irmãos, assim são muitos de nós. Quando está tudo bem, é glória a Deus, é aleluia, louvado seja Deus. Mas quando alguma coisa não sai como nós esperamos, nós esquecemos dos milagres, como esse povo esqueceu, que Deus fez por nós e continua fazendo por nós todos os dias. Se o Espírito de Deus abrisse os seus olhos espirituais para você ver os livramentos que Deus te deu só nesse dia.
até você chegar aqui nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Nós somos muito apegados com as mazelas do passado, como esse povo era apegado, e temos dificuldade de buscarmos mudança, de nos reinventarmos, superarmos a nós mesmos. E qualquer circunstância faz nós parar e ficar na cadeira da murmuração. E muitas vezes essa circunstância, esse vendaval que vem sobre as nossas vidas, é provocado pelo próprio Deus. Para quê? Para crescimento material, físico e espiritual nosso, nos fortalecer, porque o que Deus tem para nós são bênçãos extraordinárias e eternas, irmãos. Irmãos, ouça o que eu vou dizer. O princípio da sabedoria não é você aprender errando. O princípio da sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Repita assim comigo: o princípio da sabedoria não é aprender errando, é aprender com os erros dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, para nós. Olhe para o erro deles, olhe para a falha deles, e não cometam o mesmo erro. Não faça como eles fizeram. Não sejam cobiçosos, não sejam idólatras, não sejam imorais, não ponham o Senhor à prova, não sejam murmuradores. E nós estamos vendo o exemplo deles, e nós muitas vezes estamos cometendo o mesmo erro. Irmãos, ouça o que eu vou dizer, coloque amor no que eu vou dizer para você aqui nessa noite. A nossa vitória não depende da circunstância nem de ninguém. Vou repetir para você entender. A nossa vitória não depende de circunstância nem de ninguém. Você não precisa da sua mulher para ser feliz. Você não precisa do seu marido para ser feliz. Você não precisa de filho para ser feliz. Você não precisa de neto para ser feliz. Você não precisa de emprego para ser feliz. Você não precisa de igreja. Você não precisa de uma grande faculdade para você ser feliz. Você não precisa de um casamento realizado para ser feliz. E se você se considera infeliz, então você tem que fazer uma autoanálise para a sua vida, porque o problema está em você. Minha mulher está ali, sou casado com ela há 40 anos, não dependo dela para ser feliz, ela não depende de mim para ser feliz. Nós nos casamos porque já éramos felizes. Aliás, se você é um infeliz, não case, não faça sociedade com ninguém. Aliás, fique longe das pessoas, porque todas as pessoas que ficam perto de pessoas infelizes serão infelizes também, serão contaminadas. Ou não foi isso que aconteceu com os espias? Querido, a nossa felicidade, a nossa vida, guarda isso. Se você não entender nada que nós vamos falar aqui nesta noite, guarda isso. A nossa vida só depende de Jesus, só depende de Deus, não é da circunstância, não é de ninguém. A nossa vida, a nossa vitória só depende do Rei da Glória. Por isso que Davi no Salmo 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu faço menção ao Deus vivo que criou o céu e a terra. Ah, pastor, mas se a minha mulher não fosse assim, eu seria feliz, eu teria conquistado, eu ia alcançar isso. Ah, se meu marido não fosse assim, ou assim ou outro, então eu seria mais feliz, eu ia alcançar isso, outro. Que isso, irmãos? Tem alguma coisa que não está batendo. Precisamos analisar, porque nós estamos falando aqui de filhos de Deus, de crente em Jesus Cristo, amém?
Nós não estamos falando do mundo, porque lá no mundo se prega ao contrário. Lá no mundo você depende do mundo para você ser feliz. Aqui nós só dependemos do Rei da Glória, do Deus vivo de Israel, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós alcançamos o topo. Aliás, irmãos, existe o topo, existe o pódio para todos aqueles que querem chegar lá. Não existe pódio para alguns escolhidos embaixo da terra, não. Deus não tem especiazinho, Deus não tem dodozinho, Deus não tem filhinhos, querido. Deus é justo, até a fé que Deus nos dá é justa, é igual para todos. Agora você tem que saber o que você faz e o que você não faz com a sua fé. Uns planta, cuida, rega e dá fruto. Uns joga no lixo, mas Deus dá para cada um exatamente aquilo que nós precisamos para romper. Sabe, querido, o que eu quero dizer com isso é que você precisa acreditar. Sair daqui acreditando de verdade no potencial que há dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Mas aí tem uma coisa interessante, irmãos. Que nós precisamos fazer é assumir isso, irmão, como igreja e como cristão. Precisamos urgentemente parar de mimimi, parar de dentro. Quem você é em Deus. Olha para o irmão, esse irmão bonito está do seu lado, e pergunta para ele: quem você é em Deus, meu irmão? Diga para ele. Pergunte para ele. Diga assim: meu irmão, quem você é em Deus? Uma parábola para você entender. Um fazendeiro subiu num alto penhasco, e lá ele encontrou um ninho de uma águia, e tinha um filhote lá. E ele ficou tão encantado com aquele filhote, ele pega o filhote e traz para a fazenda dele. E ele não sabia o que fazer, não sabia o que dar, não sabia o que comia. Era um filhotão ainda novo, grandão, né? Filhote de águia é grande. Então ele decide então colocar no galinheiro, junto com uma galinha que tinha vários pintinhos. E ele pega aquela águia e coloca junto com a galinha. E aquela águia, então, para sobreviver, ela foi aprendendo a ciscar como as galinhas, comer ração como as galinhas. E ela foi aprendendo a fazer cocoricó como as galinhas, a viver como uma galinha. Mas ela foi crescendo, e ela foi ficando diferenciada, foi ficando robusta, bela. E ela era uma ave bela no meio do galinheiro, chamava a atenção de todo mundo. E um dia, um amigo foi fazer uma visita, olhou e falou: que coisa estranha aquela, uma águia dentro de um galinheiro com as galinhas. Ele disse: não, o fazendeiro disse: não, ela não é uma águia mais, ela agora é uma galinha. Não, ela é uma águia. Águia nunca será galinha, águia sempre será águia. E ele, o fazendeiro disse, dava risada e falou: não, essa daí não, essa daí virou galinha. Essa daí cisca como as galinhas, ela come como as galinhas, ela faz tudo que as galinhas fazem. Aí o rapaz falou: não, ela nunca será uma galinha, porque ela é uma águia. Dentro dela tem um espírito de águia, ela será uma águia para sempre. Aí ele falou: não tem como, agora não, já virou galinha. Então ele propôs para aquele fazendeiro um desafio. E ele pega então aquela águia, e ele leva para o terreiro, e ele fala para a águia: águia, você é uma águia, você não é galinha. Balança a águia e pega a águia e joga para cima. Então a águia voou, e começou a voar, aquela águia linda, bela. Aí ela olha para baixo, e ela enxerga as galinhas ciscando no terreiro. Então ela vai e pousa, e começa a ciscar com as galinhas. E o fazendeiro dava risada, rolava de rir. Eu falei para você, ela virou galinha. Aí ele falou: não, ela não vira galinha, não tem como virar galinha. Ela nasceu águia, ela será águia.
Então ele pegou no dia de madrugada aquela águia e levou para o penhasco. E quando o sol nasce, ele coloca ela de frente para o sol. E quando o sol vai nascendo e brilhando no horizonte, ele começa a dizer: você é uma águia, não tem limite para você. Você nasceu para voar pelo horizonte, para descobrir novos horizontes. Você nasceu para viver nas alturas. Você não nasceu para ciscar como as galinhas. E quando o sol foi nascendo, de repente aquela águia começa a olhar para o sol e começa a olhar de um lado, olhar do outro lado. E ela começa a ver aquele horizonte infinito. Então ela se ajeita, dá um grunhido e bate as suas asas e voa para nunca mais voltar. Se você tiver coragem, olha para essa pessoa que está séria do seu lado e diga assim para ela: você é uma águia, você não é uma galinha. Fala para ela assim: tenha calma, que é só uma ilustração. Diga para ela: tenha calma. Isaías disse que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como as águias, corre e não se cansa, andam e não se fadigam. Por diversas vezes Deus nos compara com águia na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós não temos um espírito submisso ao inimigo. Nós não nascemos para rastejar. Nós nascemos para glorificar o Rei da Glória. Nós nascemos para que o mundo olhe para nós e fale: eu quero o Deus dela, eu quero o Deus dele. Porque esse Deus dele, esse Deus dela é poderoso, faz a gente vir às alturas. Nós nascemos, irmãos, para ser espelho da glória de Deus. Esse povo tinha tudo. Esse povo tinha Deus, tinha a glória de Deus, tinha a nuvem, tinha o fogo, tinha a água, tinha o pão, tinha a carne, o sapato, as roupas, não envelhecia, mas se tornou um povo murmurador, pedinte de Deus, mendigo da fé, o povo da campanha, o povo dos lenços ungidos, o povo do olho ungido, da vassoura ungida, o povo do templo ungido, da água ungida, do lenço ungido, o povo do chinelo ungido, o povo do tijolo ungido, do monte ungido, do pastor ungido, da pastora ungido, do santo ungido, da santa ungido, do profeta ungido. É o povo do ungido. Se tornou um povo escravo, esqueceu que a glória de Deus está dentro de nós. Querem pagar para ter. Deus quer dar pela graça, mas eles não querem. Eu quero pagar. Eles querem voltar ao rendimento da lei. Eles não querem ser livres. Eles querem continuar escravo do Egito. Meu Deus, como é triste quando a gente vê assim. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, me explica esse negócio aí de dízimos. Falei: irmã, nós não entendemos o dízimo como as outras igrejas entendem. Nós não cobramos dízimo, nós não trabalhamos com a lei, nós trabalhamos com a graça. Nós contamos com amor e com a manifestação do Espírito no coração das pessoas. Lá ninguém tem obrigação de nada, a não ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essas são as duas coisas que nós exigimos nesse ministério. Que você seja honesto, que você seja sincero e que você tenha o amor de Deus na sua vida. É a única coisa que nós exigimos aqui. Que Jesus Cristo seja o seu Senhor, que Jesus Cristo seja o seu Salvador. E as pessoas ficam escandalizadas porque acha que está errado, que é um absurdo isso. Por quê? Porque querem continuar no Egito, não querem ser libertos do Egito. Agora você quer ouvir uma coisa mais triste do que essa? O texto diz que todas essas pessoas aqui ficaram prostradas no deserto. Todas morreram. O que sobrou foi a segunda geração, segunda, terceira e quarta geração. Presta atenção. Os pais morreram, os filhos
e os filhos dos filhos dos filhos, Deus poupou. O resto, Deus matou todos, menos Josué e Caleb. E eles entraram. Essa geração entrou na terra prometida. Essa geração, irmãos, recebeu, tomou posse da herança junto com Josué e Caleb, porque Moisés já havia morrido. Essa geração, a Bíblia diz que eles não conheciam o Deus de Israel, nem os seus feitos. Olha que coisa triste. Juízes capítulo 2, versículo 10. E a outra geração após eles, que foram levantadas, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Essa geração do capítulo 2 de Juízes, mesmo tendo a promessa de Abraão, mesmo estando na terra prometida, mesmo estando na terra da providência, a terra da prosperidade, a terra que mana leite e mel, mesmo estando na terra onde um cacho de uva precisava 2 pessoas para carregar, o povo tinha tudo, tinha a lei mosaica, o decálogo da lei. Deus tinha dado a lei na tábua da lei, mas esse povo, a única coisa que Deus exigiu desse povo: me obedeça, trabalhe, não saia dos meus caminhos, e vocês serão abençoados. Tudo que eles precisavam era fazer isso. Mas era um povo que só conhecia Deus de ouvir falar. Olhe para mim, porque isso aqui é muito sério, irmãos. Que experiência você tem com Deus? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Não precisa responder, responde para você mesmo. Que experiência você tem com Deus? Pastor, eu tenho a experiência dos meus pais, eu tenho a experiência dos meus avós, eu tenho a experiência dos sacerdotes, eu tenho a experiência do pastor, eu tenho a experiência daqueles que morreram, daqueles que ficaram. Pastor, eu tenho a experiência do meu irmão, eu tenho a experiência de ser. Qual é a experiência que você tem com Deus? Porque as experiências dos outros, irmãos, nos alegra, nos edifica, mas o que conta na hora da peleja, na hora da guerra, na hora da luta, na hora da aflição, na hora da tentação, na hora da adversidade, na hora da luta, são as nossas experiências com Deus. Não é a experiência do vizinho, irmão, não é. Não se iluda. Busque ter experiências espirituais com Deus. Ouça, em nome de Jesus, busque ter experiências espirituais com Deus, porque elas te sustentarão na hora da peleja, na hora da guerra. A Bíblia diz em Juízes capítulo 2, diz que esse povo, por não ter experiência com Deus, sabe o que eles fizeram? Quando Josué, ele entra na terra prometida, ele expulsa os cananeus, ateus, jebuseus, eles expulsam os inimigos, reparte as terras, divide as terras. Mas esse povo, sabe o que eles fizeram? Aliança com o inimigo. Fizeram aliança com o inimigo. E a Bíblia diz que eles começaram a se prostrar diante de deuses estranhos, como Baal, Asterotes, que era deus da prostituição e deus da depravação. Eles começaram a viver como pagão, como o povo, como os inimigos eram. E sabe o que aconteceu com eles? Olha como é triste isso. Um povo que entrou na terra da promessa, a Bíblia diz que Deus se afasta deles, se afasta de Israel, e eles então é dominado pelos inimigos. Dentro da terra da providência, da terra da promessa, eles se tornaram escravos dos seus inimigos. Ouça, irmão, o que eu vou dizer. Nunca pense que você é forte
sem a proteção e sem as mãos de Deus sobre a sua vida. Nunca pensa que você vai vencer lutas sem o Espírito Santo na sua vida. Sem Deus, um simples vendaval pode nos destruir e nos levar à derrota. Com Deus, 1000 pode cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Com Deus, nós somos mais do que vencedores. Com Deus, nós vencemos batalha, nós vencemos luta, nós vencemos adversidades. Com Deus, se você entrar por uma porta, o inimigo tem que sair por 7 portas. Com Deus, nós podemos passar fome, frio, sede, nós podemos passar por perseguição, por tortura, ser preso, escarnecido, humilhado. Com Deus, nós seremos mais do que vencedores, porque Ele nos fortalecerá. Com Deus, nenhuma cilada, nenhuma arma contra nós vai prosperar, porque Ele será o nosso escudo. Mas essa geração aqui era a geração do mimimi, do crente dodói, do crente que não dá valor em milagres. Presta atenção no que nós estamos falando aqui. Crente que não dá a mínima para milagre, crente que não dá a mínima para manifestações espirituais, crente que não acredita mais em promessas, crentes que não aceita mais derrota, que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser do jeito deles, na hora deles, no momento deles. Crentes casquinha de ovos, crentes que não pode ouvir uma verdade, que se desvia, crentes que não pode oferecer para ele um prato de lentilha, que ele vira as costas para Deus. Esses crentes, irmãos, só acontece isso com eles, sabe por quê? Porque eles conhecem Deus só de ouvir falar. Como que você conhece Deus? Crentes, irmãos, que conhecem a Deus só de ouvir falar, são os crentes empolgados, que começa empolgado, mas nunca termina. Na primeira prova, volta, olha para trás e fala: esse negócio aqui não é para mim não, eu não tenho chamado para isso. Crente que conhece Deus só de ouvir falar, não suporta perseguição, não quer ser humilhado na presença de Deus. Crente que conhece Deus só de ouvir falar são os crentes frustrados, que não consegue e não quer que ninguém consegue. Eu já tentei, não consegui. Você vai tentar, você também não vai conseguir. Crentes que conhecem Deus só de ouvir falar são os crentes apáticos. Todo mundo está trabalhando, suando, chorando, buscando de Deus, jejuando, orando, evangelizando, e ele está de longe, só criticando, só mostrando defeito, só tentando jogar água fria naquilo que está dando certo. Crentes que conhecem Deus só de ouvir falar, irmãos, não faz, não vai, não quer que ninguém faz aliança com os inimigos. Crentes que conhecem Deus só de ouvir falar, que está bem com todo mundo, é político dentro da igreja, serve a vários deuses, é o que agrada mais as pessoas, eles servem. São levianos, não se importa com a presença de Deus. Para ir para uma igreja, assistir um culto, tem que ter uma festinha para ele, tem que ter um pastor de fora, tem que ter eventos, tem que ter campanha, tem que ter artista, senão ele não vai, não atrai ele. São crentes, irmãos, que não têm experiência com Deus, só conhece Deus de ouvir falar. É os crentes que saem de campanha em campanha, de igreja em igreja, atrás das bênçãos. Sabe por quê? Porque eles não conhecem Deus de si mesmo, só de ouvir falar. É o crente do pastor tal, é o crente da pastora tal, é o crente do irmão tal, é o Deus da igreja tal. Então eu vou para lá, então eu vou para lá. Porque ele não tem experiência com Deus. São nuvens sem águas, são rios sem peixe, gente sem experiência com Deus, são oco por dentro.
e não têm compromisso com Deus. Nunca terão. Ficam até quando se sente confortável. Tire o conforto dele, ele não volta mais. Sabe por quê? Ele só conhece Deus de ouvir falar. Mas tem um outro crente e esses estão sentados aí. Conhece Deus porque tem experiência com Ele. Porque na hora que curva o joelho e às vezes não tem uma palavra para dizer, o corpo começa a tremer, sua cabeça vem para entre as pernas, ele vai só se encolhendo, o corpo tremendo, a meleca voando pelo nariz, a lágrima voando, e ele não diz uma só palavra, mas ele ouve o sussurro do Espírito Santo dizendo: eu estou contigo, eu sou contigo, não desanima não, fica firme, vai passar, você não está sozinho. E o problema que era desse tamanho, quando ele se levanta de lá sem dizer uma só palavra, esses são os crentes determinados, perseverantes, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar. Não importa o obstáculo, não importa a dificuldade, não importa a luta. É uma promessa de Deus, Deus prometeu, então Deus é fiel, Ele vai cumprir. Crente que conhece a Deus, que tem experiência com Deus, é como Josué no capítulo 24 versículo 15: se porém não agradar a vocês a servir ao Senhor, escolha hoje a quem se vai, se aos deuses que serviram vossos pais além do Eufrate, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitar. Mas eu, disse Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Crente que tem experiência com Deus é como Moisés, em Êxodo capítulo 33. Deus disse assim: eu vou mandar Moisés, eu vou mandar Moisés um anjo para guiar você. E Moisés tinha tanta intimidade com ele. Deus disse: não, eu não quero anjo, porque se a sua presença, Senhor, não for comigo, não me faça sair daqui. Crente que tem experiência com Deus é como Abacuque capítulo 3, 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais já não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Crente que conhece a Deus e tem experiência com Deus é como o apóstolo Paulo, preso em uma prisão marmetina, com fezes e urina passando pelos seus pés, e ele amarrado, algemado, e ele diz assim: eu vou deixar as coisas que para trás ficam, e eu vou seguir para as que estão diante de mim, que é Jesus Cristo, o meu Senhor. Filipenses capítulo 3. Crentes que conhecem a Deus e têm experiência com Deus não procura ser contaminado por inveja, por fofoca, por calúnia. Ele está mais alto do que essas coisas. Ele tem foco, ele tem alvo, mesmo que tudo está dando errado. Ele diz assim: Deus está no controle de tudo, Deus vai fazer com que tudo dê certo, porque Deus é fiel, porque Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. É como Davi no Salmo 23 e versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Paulo diz em Filipenses capítulo 4 versículo 10: eu sei estar contente em todas as situações, tanto eu sei ser humilhado como também ser honrado. Eu sei passar fome, eu sei viver em abundância, e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse para o rei: rei,
Nabucodonosor, você pode até nos jogar na fornalha, não tem problema não. Mas nós preferimos ir para a fornalha, mas nós jamais vamos nos curvar diante da sua estátua. Mas Deus não vai salvar vocês. Nós cremos que Ele pode salvar, mas mesmo assim, se Ele não salvar, nós jamais vamos nos curvar diante de outro Deus, porque é crente que tem experiência com Deus, sabe e conhece o Deus que serve. Crente que tem experiência com Deus é como Jó, estava podre dos pés até a cabeça, uma lepra maldita sobre o seu corpo, coçava com um caco de telha, mas ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus, porque conhecia a Deus de experiência. Crente que tem experiência com Deus é como Cristo Jesus no Getsemane, suando gota de sangue, o peso das nossas mazelas sobre ele, angústia na alma, o seu suor se transformando em gotas de sangue, porque ele tinha que beber o cálice da ira de Deus, ser esmagado por Deus na cruz do Calvário, por causa de você e por causa de mim. Mas ele disse: não faça, Senhor, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que tipo de crente somos? Os que servem a Deus por medo? Os que servem a Deus por causa do milagre? Os que servem a Deus por causa das bênçãos? Os que servem a Deus para agradar os outros? Ou porque um minuto na presença dele vale mais do que 1000? Sabe o que Jesus disse? Aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, disse Jesus, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca haverá um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, disse Jesus, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Apocalipse capítulo 3 e versículo 21. Perseverança, querido, é a marca de um cristão que conhece a Deus e tem experiência com Ele. Eu quero dizer uma coisa para você e nós vamos finalizar. O mundo não precisa mais de milagres. O mundo não precisa mais de ver cego sendo curado, surdo, aleijado andando, morto ressuscitando. Não precisa mais, porque já viram isso muitas vezes. O mundo precisa de crentes, irmãos, genuínos, honestos, verdadeiros, autênticos, pessoas, gente, humanas,
Você sabia que quanto mais você se aproxima de Deus, mais humano você se torna? Não fica pensando que você se torna anjo, não. Mais gente você se torna. Mais aquela criatura bela que Ele criou no princípio, você se torna. Você não vai se tornando sobrenatural, cheio de luz brilhando, não, irmãos. Você vai se tornando gente. É disso que o mundo está precisando. Gente que reconhece que tem defeitos, que não é o rei da cocada preta, nem a última bolachinha do pacote. E gente, irmãos, que se sensibiliza com a dor do outro, que chora de ver a lágrima do outro, que a sua barriga dói quando vê um outro passando fome. O mundo precisa de gente, irmãos, que quer agasalhar, que quer receber, que quer amar, que quer proteger. Quando eu era menino, na fé, eu orava a Deus para me ser poderoso, ser um pregador daquele da unção, sapatinho de fogo. Eu via aqueles pregadores. Hoje eu oro a Deus para mim não ser, para mim ser gente, para mim ser humano, para mim ser cada dia mais sensível à natureza humana, para que eu faça e seja parecida com Jesus Cristo. Jesus era assim. Para pensar no que eu estou dizendo. Ainda está cedo, irmão. Para pensar. Se a nossa igreja, se o nosso povo, se nós nos tornarmos assim, Jean, pessoas do abraço, do amor, da compaixão, aquele que estende a mão. Pensa no poder que essa igreja vai ter. Pensa em quantas pessoas Deus vai enviar para esse lugar. É isso que nós precisamos, irmãos. Se você não entendeu nada do que eu falei, por favor, entenda isso. Não saia daqui sem entender isso. Para quando você for orar a Deus, você falar com o Espírito Santo: Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero ver com seus olhos, ouvir com teus ouvidos, abraçar com teus braços, falar com teus lábios. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão clamo o teu nome, teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Sabe, irmãos, a minha oração nessa noite, sabe, é que todos nós possamos sentar nessa cadeira. Sentar nessa cadeira com o nosso coração, com a nossa alma, e que nós possamos buscar verdadeiramente, irmãos, intimidade com esse Deus que muda a história, que muda a vida, que transforma corações, que traz alegria onde há tristeza, esperança onde há desesperanças, que traz paz na guerra, mesmo no meio da guerra. E o apóstolo Paulo diz: não seja como eles, aprenda com o erro deles.
É isso que está dizendo. Nós só repetimos a história aqui. Todos eles morreram sem experimentar a glória de Deus. Viram, participaram, mas não viveram ela. Oh, coisa triste é um crente, irmãos, que qualquer vendaval que vem sobre a vida dele, ele já quer deixar Jesus de lado, quer deixar a igreja de lado, quer deixar a comunhão com os irmãos de lado. Nós não estamos aqui pregando placa de igreja, nós não fazemos isso aqui. Nós estamos falando aqui de Cristo, da comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Que você possa, em nome de Jesus, nessa noite, se render a esse Deus extraordinário. Que você possa de verdade, irmão, tomar uma atitude nessa noite. Uma atitude de verdade. Não tomar uma atitude passageira que traz mudanças de acordo às circunstâncias. Eu quero convidar você a se entregar nas mãos dele. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Eu quero te convidar, se você quiser fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós queremos e como queremos, mas não sabemos como fazer, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, ajuda-nos, Senhor, a ser melhores. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais íntimo do Senhor. Porque o Senhor sabe que não somos nada sem o Senhor. Não chegaremos a lugar nenhum sem o Senhor. Ajuda-nos, por favor. Por favor, Senhor. Nós te imploramos, por favor. Nós te rogamos, por favor. Ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja. Ajuda essas pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai. Ajuda em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela saúde da mãe do meu irmão Oséias, que se encontra hospitalizada. Ô irmã Helena, creia. Creia. A Bíblia diz que a oração dos justos vale muito em seus efeitos. E aqui nós não oramos como um indivíduo, Senhor. Nós oramos como a igreja do Senhor. Coloque as tuas mãos lá, Senhor. Seja qual for a enfermidade, traga ela de volta, Senhor, curada, para a glória e honra do Seu nome. Pai, eu oro por essas pessoas que pediram oração na live, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor visite esse lar, essa família que está semi-destruída, essa vida, Senhor, que não encontra mais força para te servir. Que o Senhor, Pai, possa visitar esse coração e essa alma, Senhor, e trazer vida, trazer esperança de volta. Que o Senhor possa, Espírito Santo, acender de volta o candelabro. Nós te abençoamos. Ó irmã Helena, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que o amor de Deus, e que a graça e a paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E a igreja diz: aleluias. Irmãos, eu estou vendo ali, vai ter um refrigerante, acho que tem um bolinho lá.